Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando da Palavra de Deus, das profecias do Testamento que o Senhor deixou para nós, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. São palavras edificadoras que mudam a nossa forma de pensar e de ver a vida como ela é. Nós, quando estudamos a palavra e guardamos ela no nosso coração, todos que estão à nossa volta identificam a mudança que houve na nossa mente e no nosso coração. Reflete pelo brilho, pela mansidão das palavras, o comportamento e o caráter do homem muda. Portanto, é necessário conhecermos a palavra de Deus para esta fonte de sabedoria jorrar na nossa mente, descer ao nosso coração, para que sejamos uma nova criatura diante de Deus. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não tem parte no reino de Deus. Vamos nos aprofundar na Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus transformará a nossa maneira de viver. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As profecias do Senhor Jesus Cristo acerca do arrebatamento. O arrebatamento. Você consegue imaginar o arrebatamento, este momento tão extraordinário na nossa vida? Você consegue imaginar em ver crente em Cristo de todas as eras, de todos os diferentes tipos de tempos, ressuscitando diante de você? Você consegue imaginar ouvir o som da última trombeta soando e ver um crente que parece ter vivido 200 anos atrás, e então ver outro que parece ter vivido 600 anos atrás, e olhando para o lado e ver um crente que parece ter vivido há 2000 anos atrás. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque uma vez que esta trombeta tocar, você consegue imaginar como será ouvir esta última trombeta? Você consegue imaginar quão alegre, quão movido e assustado você estará quando este grande dia romper-se? Você consegue imaginar como ter um novo corpo? A maioria de nós não consegue imaginar isso, a menos que tenhamos uma imaginação em comum, pois tudo que nós conhecemos é este corpo físico. Eu me sentirei da mesma maneira? Eu parecerei o mesmo? O que então conseguirei fazer nesse novo corpo? Então nós que estamos vivos, pessoa como você e eu, que andamos por essa terra, pessoas como você e eu que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, seremos instantaneamente transformado, deixaremos esse corpo físico decadente, perecível, desonroso e fraco. Tudo isso por causa do pecado. Nosso corpo glorificado serão imperecíveis, honrados e poderosos. Você consegue imaginar como você será no seu novo corpo? Nós, os novos corpos, não serão corpos naturais, sujeitos à decadência e à morte. Eles não envelhecerão, nem estarão sujeitos
leva a doenças e mortes. Muitas pessoas vivem com medo da morte, mas esses novos corpos nunca conhecerão a morte, nem estará sujeito ao calor e ao frio, e nem à fome, e nem tão somente à sede. Nossos novos corpos serão completamente diferentes. Viveremos na vitória sobre o pecado e a morte, conquistada por Jesus Cristo ao nosso favor. Como corpos imperecíveis, eles não mais sofrerão com doenças e mortes. Você consegue imaginar o momento em que ouvirá essa última trombeta? Imagine a imaginação, a alegria e a antecipação que sentirá o seu coração. A trombeta será a maior reunião que o mundo já viu, a reunião dos crentes passados e presente para encontrar o Senhor nos céus. Será um momento de alegria indescritível ao ver o nosso entes querido que nos precederam. E enquanto nós mesmos somos transformados nos nossos corpos, glorificado neste momento, enquanto os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, testemunharemos uma visão há muito falada pelos fiéis. Veremos os crentes de todas as eras da história, desde o primeiro dia da igreja até o tempo presente. Veremos santos que viveram nos tempos antigos, aqueles que suportaram perseguições nos primeiros séculos e aqueles que seguiram fielmente a Cristo ao longo das eras. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Esta história muito bem elaborada faz com que a gente pareça estar vivendo esses dias, este momento, esta grande hora. Se você refletir bem como será a grandeza deste dia, deste momento, desta fração de segundos, você imaginará que é necessário se preparar muito antes, começar já a viver esse dia como se fosse hoje, agora, o já. É necessário correr aos pés de Cristo, meu amigo. Você ainda que não tem intimidade com Ele, conhecimento na Bíblia Sagrada, você que vive uma tradição dos antigos, acreditando nas histórias de pessoas leigas que não conheciam a Bíblia e leva essa tradição de gerações a gerações, e você está sendo conduzido por outro cego. E a Bíblia diz que o cego conduzido por outro cego, ambos cairão no mesmo abismo. Meu amigo, meu irmão em Cristo, procure a conhecer a Jesus Cristo. E para você conhecer a Jesus Cristo, é necessário você ler a Bíblia Sagrada. Porque fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Você vai lendo e vai recebendo conselho. É como aquele escritor, aquela pessoa que criou aquele livro, estiver falando com você frente a frente. Você sente que aqueles conselhos, aquela necessidade de mudança e aquela pessoa que está vivendo uma vida desregrada, sem conselhos, sem doutrina, sem disciplina e sem instrução,
é você mesmo e que necessita urgente de uma mudança. Parece que aquela pessoa que escreveu aquele livro já lhe conhecia de muito tempo, sabe a sua história de vida, conhece as suas gerações e quer lhe preparar para um futuro eterno. Venha Jesus Cristo, leia a Bíblia Sagrada e conheça os planos que Ele tem ao seu respeito. Porque a palavra diz, bem sei eu o plano que eu tenho a seu respeito. Plano do bem e não do mal. Jesus Cristo quer o bem para cada um de nós. A palavra nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser morto na cruz, para todo aquele que nele crê, não pereças, mas tenha a vida eterna. Venha conhecer a Jesus Cristo para você ter a vida eterna do lado dele. Para isso, é necessário você reconhecer a sua fragilidade, a sua necessidade. É como o filho que abandonou a casa do pai ou aquele que cresceu sem os pais. Não conhece a provisão e a proteção que o pai tem para você. Faz nós lembrar do filho pródigo que é relatado em Lucas 15. Ele pediu o direito de herança e foi para uma cidade longe. E lá, gastando todos os seus bens, passou a conhecer o lado ruim da história, que foi ser rejeitado pelos seus amigos e em seguida sentir fome, desprezo, frio e necessidade de voltar para sua casa, ao ponto de ninguém encostar ao seu lado para estender a mão e lhe dar uma proteção. Aquela provisão e proteção que ele tinha ao lado do seu pai, ele tinha perdido por a sua ignorância e o desejo de conhecer o mundo lá fora. Portanto, quando a fome veio, que ele já não suportava mais, saiu batendo de porta em porta para arrumar algo a fazer, para ganhar um trocado, para se alimentar. E só achou um serviço de apacentar a porcos. E ele teve que aceitar aquele serviço e foi apacentar porco. A fome era tanta que desejava comer as bolotas junto com os porcos. Então a palavra diz que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceite pelo menos como um jornaleiro teu, ou seja, como um escravo, para comer na sua mesa junto com eles. E o pai, quando viu o filho vindo para casa, o mesmo ele esperava todo dia, tinha a esperança que um dia ele voltava. Quando viu ele voltar, de longe já correu e abraçou e o beijou e o recebeu com festas. Assim, meu amigo, será o Pai eterno. Ele quer que você se aproxime dele, que você caia em si, reconheça a sua necessidade de servi-lo, de estar ao lado dele, sob a sua proteção, os seus conselhos e as suas provisões. Venha a Cristo, ele está de braços abertos e lhe espera todos os dias e vai fazer um banquete na sua chegada. Vai lhe dar uma nova veste, um novo nome, vai calçar um novo sapato nos seus pés e assim você irá cear com ele e com todos aqueles que estão sob o seu conselho, sob a sua obediência, sob a sua provisão. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!